nós vamos ficar com o nosso querido amigo Fábio. A casa é sua, Fábio, sempre vai ser. Obrigado, de todos nós. Boa noite a todos, a todas. É uma alegria poder estar aqui para nós fazermos o Evangelho da noite. E a gente, quando vem fazer o Evangelho, apesar do estudo, da gente ter um plano para poder desenvolvermos juntos, para compreender melhor o Evangelho de Jesus, muitas vezes a gente não sabe como isso vai lidar, não é? E hoje nós ficamos com duas histórias da vez passada que eu tive aqui para contarmos, não é? Uma delas é o saco de batatas, não é? E a outra história é a fábula do pão doce, que eu não contei aqui. Vamos ver se nós conseguimos pelo menos contar uma, porque antes disso, aproveitando já o clima, né, de contentamento, de festividade no nosso país também, pela vitória da nossa seleção, no dia de hoje, não é? Uma frase me seguiu durante esses dias, uma frase de Jesus, que ele dizia para nós: o meu Pai não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Então nós precisamos entender esta frase e trazermos para os nossos dias. Porque nós, muitas vezes, quando estamos em dificuldades, Jesus já nos advertia da questão das orações intermináveis, das penitências, não é? Da nossa exposição a determinadas dificuldades para atingirmos um determinado objetivo, que pode ser uma cura física, um reequilíbrio espiritual, pode ser uma conquista material, a busca de um emprego. Se eu conseguir tal coisa, eu vou acender trocentas velas. Eu vou daqui no Rio de Janeiro a pé, não é? E assim nós vamos fazendo a promessa, não é? Se a seleção brasileira for campeã, eu vou passar um dia inteiro pulando, não é? E assim nós vamos. E quando Jesus nos conclama que o Pai, ele não quer sacrifício, mas ele quer misericórdia, nós vamos trazer para a nossa vida. Hoje, por exemplo, para muitas pessoas comparecerem aqui, num dia mais festivo, onde o Brasil acabou de jogar, ou se tem um outro... ir no centro hoje seria um sacrifício. Eu vim, mas eu vim no sacrifício. Eu vim para a tarefa hoje, mas eu vim me arrastando, mas eu vim. Fiz um sacrifício, não é? E quando Jesus coloca que o Pai não quer o sacrifício, ele quer a misericórdia, porque nós precisamos, nas ações do bem e do amor, enxergarmos um pouco mais de cima e termos uma visão espiritual da situação. Porque muitas vezes nós vamos chegar aqui e falar: nossa, hoje eu vim no sacrifício, estava doente, eu estava complicado, o ônibus quebrou, eu tive que vir correr, hoje eu vim no sacrifício. Mas quando nós vamos olhar pelo lado espiritual, que devemos olhar, nós precisamos entender que a nossa participação nessa história, ela precisa ser de misericórdia. Eu vou à atividade no centro hoje porque eu sou importante lá.
Porque existe uma série de pessoas que vão lá para buscar o tratamento espiritual, para buscar a sua cura física. E aquele copinho de água que eu vou colocar todas as segundas-feiras lá no centro, ele faz parte do processo curador. E se ninguém for, esse processo vai ficar interrompido. As minhas energias espirituais, quando eu chego aqui, e os espíritos falam, bendito seja Deus, Deus seja louvado que aquela irmã chegou. Porque aquele componente que ela tem de fluidos energéticos daquela pessoa vai se juntar com mais o dela e o dele, e nós vamos produzir o remédio para a cura daquele terceiro. Nós precisamos reconhecer a nossa participação nesse processo. E aí, isso passa a não ser mais um sacrifício, mas eu vou porque estou agindo pela misericórdia dos meus irmãos que irão receber o atendimento. Vê como muda? Aquilo que a gente acha que é sacrifício, nós precisamos enxergar o benefício. Quando você passa a enxergar o benefício e a sua importância, Jesus já falava, meu Pai não quer o seu sacrifício. Ele quer que você tenha misericórdia. Na terça-feira passada, só para enxergar, o nosso grupo se reúne às 5 horas da tarde, começamos a chegar, porque já vai um grupo de senhoras de manhã fazer a comida. Às 5 horas nós organizamos e aí vamos fazer as comidas mais rápidas ali, a polenta com a carne moída, com a salsicha, e vamos fazer o suco e vamos envasar as coisas para levar para estar na rua às 8 horas da noite, no restaurante de Jesus que nós tocamos lá debaixo da ponte do Aricanduva. A gente bota as mesas, a cadeira lá e os irmãos vêm para o nosso restaurante. E na terça-feira, nós fomos tomados por um dilúvio, que começou a chover 3, 4 horas da tarde e não parou. E era chuva pesada. E todos nós, 90% do nosso grupo, chegou molhado dos pés à cabeça. Porque a chuva que estava caindo, guarda-chuva nenhum era capaz de conter. E como nós vínhamos do trabalho, do metrô, a caminhada do metrô até o nosso centro é uma caminhada de 10, 15 minutos, chegamos todos molhados. E estava um frio tão gostoso, não é? Frio e chuva, a mistura bombástica. Se nós estivéssemos tomados pelo sacrifício, a maioria iria para casa. Ah, hoje não dá para ir para o trabalho. Olha como é que eu estou. Todo molhado, pé molhado. Vou ter que ficar assim até 10 horas da noite. Ah, me desculpe, na Marginal Tietê, tudo aberto. E a chuva caindo, sem trégua. E ela foi até o dia seguinte, não parou. Chuva forte. Mas nós estávamos movidos, acredito eu, pelo Espírito da Misericórdia. Porque aquele grupo iria ficar molhado até as 10 da noite. Iríamos voltar para casa, com chuveiro nos esperando, uma roupa seca, uma cama boa. Mas a misericórdia, ela vem quando você pensa, eu estou, mas e os irmãos que estão na rua? Chegaram todos, aquele dia nós atendemos mais de 120 que vieram jantar conosco. Todos molhados, uma boa parte sem calçado, querendo comida. Pelo amor de Deus, vocês têm um cobertor. Então,
Nós precisamos ter esse sentimento, sabe? Poxa, porque senão eu vou para casa. Não, hoje não. Vocês são importantes no processo aqui no centro. E quando você enxerga isso, pode acontecer o que for, que você vai mover moinhos, mas vai chegar. Eu sou importante. Hoje, alguns vêm ouvir o Evangelho, mas amanhã trabalharão, se entregarão. E as atividades não são só aqui, porque lá fora acontece isso toda hora. Fulano precisa levar tal coisa na casa de fulano, que não pode sair de casa, está doendo. Ai, hoje não, está frio. Tem jogo. Depois do jogo eu vou. Tudo isso tem um preço. Tudo isso, como Jesus já nos falava, meu Pai tem contado até os fios de cabelo de cada um. E o nosso maior arrependimento, eu sempre falo. André Luiz já conta nos livros que o maior arrependimento dos espíritos, quando passam para o outro lado, quando a gente está desligando do corpo, é porque naquele momento a gente tem a sensação exata do tempo que a gente jogou fora aqui na Terra. Do tempo que nós demos prioridades para as coisas que não vão fazer o nosso espírito crescer. Do tempo que a gente perde entregando o nosso pensamento, o nosso corpo, as nossas atitudes para as coisas mais materiais, desprezando as coisas espirituais. Então nós precisamos tomar pé do que nós queremos. Qual é o nosso papel nessa vida? A vida é feita de escolhas, não é verdade? A vida nossa ela é feita de escolhas. E nós podemos nos esforçar para ir no caminho mais reto, dando prioridade àquilo que vai fazer o nosso espírito crescer. A gente vem descobrindo isso paulatinamente. As pessoas falam, Fábio, mas pô, você não falta na palestra, palestra. Não falto. Porque eu sei, hoje eu sei, a última internação que eu tive, o que me tirou de lá foi o compromisso que eu tinha com Cristo. E falo para as pessoas, a Palmira sabe, minha família sabe, pode acontecer o que for, que eu vou na palestra. A palestra já caiu dia de casamento de primo, já caiu dia de aniversário de 80 da tia, já caiu. A minha prioridade é atender o Cristo. O demais, hoje para mim é secundário. Porque quando eu estava lá no leito do hospital, há 2 anos atrás, os médicos olharam para mim, a junta médica falou, não tem mais o que fazer com esse rapaz. O coração dele vai, 28% só está funcionando, vai colapsar o corpo todo, o rim vai parar tudo e não tem o que fazer. Eu fiquei 2 dias escutando isso no Beneficência Portuguesa, com meu filho do lado, com a Palmira indo lá. Mas falaram, não tem jeito. Mas aí eu resolvi chamar o mestre para conversar. E nós precisamos chamar o mestre para conversa. Nas horas que as coisas apertam, mas também nas horas que estão boas. Falei, mestre, pelo quadro que pintou aí, parece que chegou a minha hora. Parece que a coisa não vai ter... Porque eu já tive 6 infartos, já fiz cirurgia cardíaca, já abri o peito, já a coisa era brava. É a gente resgatando o nosso passado, nós precisamos ter esse entendimento. Nada chega para nós por acaso, né?
Pessoas falam, Fábio, nossa, você é tão calmo, tão tranquilo. Como é que já infartou 6 vezes? Falei, talvez a causa não esteja nessa, esteja no passado. Então a gente precisa aprender a assimilar que nada é um coitado. Deus virou para ele e falou, os infartos, tudo da família vai cair tudo nele. Não, não, a gente tem um histórico que às vezes a gente desconhece pela misericórdia divina, que a gente não enxerga, né? O porquê que estamos espiando tantas dificuldades, mas está lá escrito lá, nas nossas atitudes do passado. E aí eu falei, mestre, o senhor sabe que eu tenho um calendário de palestra, porque era março, carnaval de 2 anos atrás foi em março, desse ano foi em fevereiro, mas do ano anterior foi em março. Falei, o senhor sabe que eu tenho um calendário de palestra até o fim do ano. Se possível, eu gostaria de cumprir, se possível. Foi essa conversa que eu tive na beira do leito com o mestre. Gostaria de cumprir. Minha neta casa em agosto. Se desse para o senhor pedir ao pai lá para interceder em meu favor, se possível. Se não puder, eu vou compreender. Mas se o senhor puder interceder em meu favor, eu vou ficar imensamente agradecido. E neste dia, no dia seguinte, porque eu tinha acabado de... Os 3 médicos, depois de ter vindo umas 2 juntamente, 3 médicos chegou na beira do meu leito, o Mateus estava do lado e falou, não tem mais o que fazer com seu pai vai colapsar o rim dele, já está parando, as coisas a coisa está complicada. E não vai ter o que fazer. O caso dele, cirurgia cardíaca já não resolve, que ele já fez, não tem mais o que fazer. E aí eu tive esse papo com o mestre. Quando foi no dia seguinte, vieram 3 médicos novos na beira da minha cama, do leito que eu estava lá na UTI, no Beneficência Portuguesa. E aí eles tinham feito toda uma série de exames no dia seguinte, remédios. E aí os 3 olharam e falaram, tem mais o que fazer. E eu estou ali. Mateus do lado, eu estou ali, não tem mais o que fazer. Olha, e aí a médica falou assim, era uma médica e 2 médicos. No caso dele, todos os exames, já fez cateterismo para ver se tinha alguma saída. Não tem, medicação não resolve mais. E eu estou com o meu pedido lá. Em julgamento, acredito, né? A análise. Aí um médico, um dos 3 falou assim, olha, tem uma medicação nova aí, eu gostaria de testar nesse rapaz aí. Aí o outro falou assim, tem mais jeito, vai gastar a vela com defunto ruim. Só faltou falar desse jeito. Não tem jeito. E a outra vai falar, no caso dele não tem mais o que fazer. Ele falou, mas já que não tem o que fazer, eu vou tentar essa medicação nele. Depois de 4 dias eu estava indo embora para casa. Depois de 4 dias eu estava indo embora para casa. Aí como é que a palestra vai cair no dia do jogo, no dia do casamento, no dia que... E eu vou falar, eu não vou, não é? Porque quando nós estamos na dificuldade, as nossas rogativas para serem atendidas, a gente quer prioridade. E os Espíritos vêm em nossa direção, atendem os nossos pedidos. Nós todos estamos aqui hoje, já fizemos milhares de rogativas para fulano ficar bem, para o meu filho, para mim, emprego, isso, aquilo, outro. E os Espíritos se apressam em nos atender. Mas na hora da gente entregar algo, entregar a misericórdia em favor do nosso semelhante, a gente esquece e a nossa disposição passa a ser pouca. Eu não faço falta lá no centro, eu não vou lá dar passe, não. Minha tia está lá no hospital, alguém vai visitar, mas eu não tenho tempo, não. Passamos 3, 4, 5 horas na internet, mas não tem tempo de fazer algo em prol de você mesmo. Porque são essas as coisas que vão contar em nosso favor.
Na hora ali que, fulano, senta aí agora e vamos ver aí o balanço da sua encarnação lá na Terra. Vamos ver o que dá para aproveitar em seu favor. Aí nós vamos para a questão da fé, não é? A fé sem obras é morta. É morta. Ah, eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas faz o que para essa fé se concretizar? Eu tenho fé que o Brasil vai ser campeão. Mas você não vai entrar em campo. Pode rezar interminável, porque o outro lá também está rezando. Mas a gente precisa materializar a nossa fé. E aí nós precisamos arrumar um mecanismo para facilitar esse entendimento da fé. E aí Jesus falava, se todos nós tivéssemos a fé do tamanho do quê? De um grão de mostarda, nós iríamos falar que esse monte saia daqui e vá para lá, e ele vai. Então a gente precisa ver o tamanho que é o grão de mostarda, não é verdade? Eu trouxe aqui para a gente ver. Olha, que gigantesco é o grão de mostarda. Passa aí para o povo. É um negócio saber que se a gente tiver a fé desse tamanho, nós vamos fazer maravilhas. Jesus quis mostrar para nós que dentro de um grãozinho desse aí, se nós colocarmos ele em terreno fértil, regarmos, cuidarmos dele, ele vai se transformar numa árvore de mais de 5 metros. Esse negocinho aí. E é nesse sentido que ele falava para nós que nós precisamos ter a fé para fazer. Porque o elemento maior que move a nossa fé é a vontade. Se você não tiver vontade de fazer as coisas, você não tem fé. Você não tem fé. Às vezes a gente quer tanto as coisas, mas a gente não tem vontade. Às vezes a gente fala, eu precisava de uma máquina, de um motor gigante. Com essa máquina eu vou conseguir dar emprego para todo mundo, eu vou ganhar dinheiro, eu vou não sei o quê. E aí quando a máquina chega, você olha para ela e não tem coragem de ligar. Não liga a máquina, não produz. E a máquina, ela passa a ser um amontoado de ferro, mais nada. Porque ela não produz nada. Porque a gente não imprime a vontade de realizar nela, para fazer com que ela possa produzir em nosso favor. Então é isso que nós precisamos buscar. Quantos de nós estamos indo para os mercados livres da vida? As Shopees, fazendo um consumo lá e a coisa chega na casa da gente e a gente nem abre. Nem abre. Puxa, mas eu comprei isso para quê? Já passou, já está ultrapassado, nem abriu. Fulano, chegou uns pacotes aí faz um mês para você e a gente nem sabe mais que chegou. A gente precisa aprender a usufruir dessas coisas. Quando a gente pega uma madeira, um pedaço de madeira, e não trabalha ele, não talha, não corta, não faz ali, não se esforça para montar uma escultura, é apenas um pedaço de madeira. Se nós não imprimirmos vontade, a fé de fazer com que aquilo aconteça, que aquilo se transforme em algo em benefício de alguém, vai ser um pedaço de madeira que passou por nós. Deus nos deu o papel de co-criadores. Porque Deus é o Criador. Mas Ele passou para nós o papel
de cocriar, de fazer com que todas as maravilhas que Ele colocou no mundo pudessem transformar em arte através do nosso trabalho. Benefício em favor dos nossos irmãos. Então é isso que nós precisamos buscar no nosso dia a dia. Interpretar nossa vida com os olhos mais materiais, mais espirituais, perdão. Então, querido, então, exatamente. Então, a gente precisa aprender que se esse saquinho passar 200 anos no armário, ele não vai dar fruto nenhum, ele não vai produzir nada. Nenhum pássaro vai subir na sua árvore, nenhum ser humano vai ficar embaixo da sua copa querendo se refrigerar. Então nós precisamos colocar isso no mundo, porque senão vai ser isso aqui. A minha fé ficou estagnada. Ah, mas eu me sacrifiquei. Eu fui daqui em Aparecida do Norte de joelhos para pagar o bem que eu recebi. E aí nós vamos à frase de Jesus. Meu Pai não quer sacrifício. Ele quer misericórdia. Ele quer misericórdia. Para de se sacrificar e vai fazer o bem para o teu irmão, para o teu próximo. É isso que Ele quer de nós. É isso que nós precisamos entender. E aí, para que a gente possa encerrar os ensinamentos da noite, a gente vai contar a história do saco de batatas essa noite. É interessante, nós precisamos, esses mecanismos acontecem com todos nós, dentro da casa espírita, fora, e a gente precisa estar muito atento, porque as coisas acontecem e isso vira história. Nós tínhamos um café da mão, a evangelização, quando a gente trabalhava lá no Centro de Hermelino Matarazzo, eram mais de 100 crianças para tomar o café de manhã. Elas tomavam o café da manhã às 8, brincavam até às 9, às 10 horas iam para o salão fazer a abertura da evangelização, iam para a sala de aula, ficavam até meio-dia, e meio-dia tinha o almoço, que almoçava toda, além das crianças, as mães das crianças, a comunidade vinha comer dentro do centro. Então a nossa evangelização era de 120 crianças. Poderíamos cadastrar até 200 crianças, mas não teríamos condições de dar um mínimo de conforto para elas dentro do centro. Então nós limitamos a 120. Pois bem, uma comerciante se habilitou em doar o pão. Então ela doava o pão para as crianças tomarem café. Então era a média de uns 200 pães que a gente ia buscar no supermercado. Fora isso, eu pegava mortadela, tinha as coisas lá, manteiga, todas essas coisas para poder dar um bom café bolacha para as crianças virem para o centro. Era uma comunidade, é uma comunidade ainda carente, o centro ficava no meio de 3 comunidades lá em Hermelino Matarazzo. Então era um centro que tinha um papel ali também de acolher as crianças e as famílias, né? A maioria das crianças que iam lá, os pais eram evangélicos, mas reconheciam o nosso trabalho e liberavam as crianças para ir para o centro. E as crianças iam sozinhas, pulavam da cama, onde eu vou passear e ir embora. Pois é, eu ficava em casa, acordava às 4h30 no sábado, e eu e a Palmeira já começávamos a fazer, porque além disso a gente ainda fazia o café dos moradores de rua. Então a gente fazia salsicha, eu passava o galão dos cafés e tudo, porque a gente deixava lá e depois eu ia fazer o café da manhã lá no centro de Hermelino Matarazzo. E aí as tias que já chegavam 5 horas da manhã na cozinha, porque eram caldeirões grandes de almoço que elas faziam lá, da sopa, então precisava colocar no fogo até 7, 8 horas da manhã, os legumes já tinham que estar no fogo ali. E logo cedo as tias me ligaram: Fábio, olha, não tem batata no centro. Quando você passar no mercado, já traz a batata. Porque eu pegava o pão, saía de casa, pegava o pão, para 8 horas o pão está no centro para as crianças tomarem café. Falei, pode deixar. E assim saímos de casa, eu e o Palmiro, colocamos as coisas no carro, fomos para o supermercado pegar o pão.
O supermercado abria às 7h30. Nós chegamos na porta do mercado e tinha um caminhão parado na porta do mercado com as coisas, acho que com as compras do Ceasa que o mercado fazia, e eu vi lá aquele monte de saco de batata no caminhão. Tá bom. Entramos no mercado, pegamos o pão, chegou lá onde fica a batata, não tinha batata. Aí o pessoal do mercado, eu preciso levar a batata. Ah, o caminhão já vai descarregar o caminhão, o rapaz já vai vir colocar a batata aqui no centro, no supermercado. Aguarda um pouquinho, eu aguardei e nada. 8h10, eu falei, gente, tem que ir embora. A moça falou, o cara que descarrega, o menino que descarrega o caminhão, não chegou ainda, provavelmente faltou, porque não chegou até agora. Falei, bom, a gente volta depois, pega essa batata e saímos. Fomos para o centro. Chegamos lá, entregamos o pão. Primeiro bom dia da turma da cozinha. Cadê a batata? Precisa da batata, aquela coisa toda. Né? Típico nosso, brasileiro. Aí eu falei, gente, daqui a pouco eu vou na feira, eu pego a batata, alguém... Calma, não, mas a batata, porque tem que pôr a batata nas... Calma, gente. Daqui a pouco a batata chega, calma. E aí, sabe, vamos fazer o café das crianças, já já a gente pede alguém correr na feira, traz batata, ou vai lá no mercado, que a batata estava lá, só que o cara não desceu, não chegou ninguém para descarregar o caminhão. Batata está lá. Aí eu olho, na escada do centro, vem vindo um trabalhador que a gente não deve perder a oportunidade. Na época nós tínhamos um amigo que tinha um programa na Rádio Boa Nova. E ele nos convidou para participar do programa. E aí eu fui lá, e no diálogo com ele, eu falei, posso fazer uma proposta aqui para os seus ouvintes? Olha, o nosso centro fica em Hermelino Matarazzo, assim, 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 assado. Se tiver aí nos ouvindo algum trabalhador espírita, desempregado, que não tem assento para trabalhar, pode ir lá no nosso centro que nós estamos contratando, né? Falei, e aí apareceu, por incrível que pareça, apareceu uns 2 trabalhadores lá, dizendo que nos ouviram na Rádio Boa Nova e foram trabalhar no centro. E um deles, recém-chegado, ele, acho que era o 3º sábado que ele estava indo lá para nos ajudar. Quando está aquele alvoroço da batata, eu olho e ele vem chegando com um saco de 30 quilos de batata nas costas. Eu olhei aquilo, porque eu vi ele descer na escada, e aí eu já falei, gente, eu não falei que a batata ia chegar, a batata está chegando. E aí quando ele entrou, eu falei, João, você não sabe o alvoroço que estava aqui por causa de um saco de batata. Aí ele falou assim, seu Fábio, esse saco de batatas tem uma história. Aí eu falei, se você quer me contar? Ele falou, eu conto. E aí descarregou a batata e ele sentou comigo, fomos tomar café, junto com as crianças, sentamos. E ele começou, ele falou, sabe o que acontece? Lá no meu trabalho, na hora do almoço, a gente sai depois que come e fica um sorveteiro parado na porta do meu trabalho e nós vamos lá e pegamos o sorvete para pagar depois. E eu ia pagar o sorveteiro, no dia a gente pagava no dia do pagamento. Saiu o pagamento e eu não pude ir trabalhar naquele dia. E na segunda-feira, no dia da semana, os meninos falaram, ele foi pagar o sorveteiro, ele falou, gente, o sorveteiro não está aí. Os meninos falaram, pô, ele recebeu do povo aí, foi para a Bahia, só volta o mês que vem. Ele ficou assim, puxa vida, o cara vai pensar que eu não quis pagar ele, ficou incomodado com aquela situação. Pois bem, ele falou que quando foi na quinta-feira, ele sai para o lado de fora e aonde o sorveteiro ficava, estava estacionando um caminhão de batatas. E alguém virou para ele e falou assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Ele falou, o que foi? O cara falou, não, falou, o cara, o sorveteiro, estava indo para a Bahia, capotou o carro na estrada e desencarnou.
Ele, espírito, ouvindo aquilo, ele falou, seu Fábio, eu fiquei assim. Aí eu olhei onde ele ficava, tinha um caminhão de batata. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar um saco de batatas em nome do sorveteiro, vou entregar lá no centro e onde ele estiver, ele vai receber a graça e vai ver que eu paguei. Então nós vamos ver na conexão, a gente não consegue pegar a batata do caminhão, o cara falta, a gente não sei o que, vem pro centro, todo mundo quer batata. Uma pessoa que nem sabia da batata, compra o pão de batata e entrega um pacote de... Isso é uma coisa que eu falo para as pessoas, os espíritos trabalham muito mais do que a gente imagina, isso é uma coisa doida. Esse universo que nós nos damos, que é essa relação com as entidades espirituais, é um negócio maluco. Quem olha vai falar, poxa, atrasou, não trouxe, não sei o que, tudo tem um porquê de ser. Quantas pessoas não deixam de desencarnar no acidente aéreo de ouvir? Os caras de uma companhia quase bateram lá nas meninas do guichê, porque estavam no guichê errado, porque não sei o que, ela não deixou eles embarcar e o avião caiu. E aí depois ficaram tudo com aquela cara lá no guichê, de querendo fazer a confusão. Então, muitas vezes os espíritos querem nos tirar de uma encalacrada, de uma situação difícil, e a gente, por estar tão materializado, que é na hora, isso aqui tem que ser hoje, isso tem que ser agora. E às vezes a gente está conspirando contra nós mesmos, contra o bem, que a gente possa levar a nossa vida com mais paciência, com mais parcimônia, com mais tranquilidade, respirar, esperar as coisas acontecerem, porque se o tempo de vir não é hoje, talvez seja amanhã, talvez seja lá na frente. Então nós precisamos sair daqui principalmente com a fé reforçada e a confiança em Deus a cada dia que passa mais acima, agradecer os bons espíritos, agradecer o nosso espírito protetor por tudo que ele faz por nós, pelas entidades espirituais que trabalham aqui, que com certeza nenhum de nós está desamparado. E a gente só vai ver a dimensão disso quando a gente estiver lá do outro lado. Da paz, bom trabalho a todos e vamos fazer o encerramento? Então vamos. Essa palestra, depois eu vou deixar o papelzinho, quem quiser assisti-la, rever alguma coisa, vai estar na nossa página daqui 3 dias, a gente tem um canalzinho lá, então vai estar lá essa pagininha lá, para vocês poderem acompanhar de novo o que a gente falou e passar pelo crivo, se é compatível ou não, se tem a ver com a nossa doutrina, com Jesus e tudo que é importante a gente fazer essa análise, essa revisão, tá bom? Então assim nós vamos agradecendo desde já a oportunidade de estarmos aqui, nesta casa de amor que nos acolhe com tanto carinho, onde a gente pode sentir todo o calor das entidades espirituais nos envolvendo, nos trazendo um ar mais leve, de alegria, de felicidade, de luz, que possamos sair daqui mais confiantes, com mais amor, com mais vontade de realizar, com mais fé. Que todos os irmãos que estão aqui hoje, encarnados e desencarnados, possam ser acolhidos pela luz do nosso Mestre Jesus. E assim, Mestre amado Jesus, nós vamos te pedindo permissão, assim como os mentores dessa casa, para continuarmos o trabalho da noite, agradecidos por tudo que já fizeste em nossa vida, em nossos pensamentos, em nosso coração até esse momento, que possamos sair daqui com as baterias renovadas, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.